Bom, pessoal, então a gente chega ao final desse semestre com a palestra da professora doutora Laura Freitas. Então, é uma honra que ela possa estar aqui conosco, né, em FM 003. A Laura, eu a conheço pessoalmente, ela, porque nós somos vizinhos, né? Mas, na verdade, eu conhecia ela antes pelo projeto que ela desenvolve, que é o projeto Mafalda, que é um projeto muito interessante e que algumas professoras e professores também, né, do Instituto de Física, apoiam, né? E a Laura, na verdade, ela fez licenciatura em Física na Unicamp, se formou em 2009, deixa eu só dar uma olhada aqui se eu não falo besteira, 2009, mas fez a graduação, o bacharel, e se formou em 98, né? Depois ela fez mestrado e doutorado, né? E foi fazer pós-doutorado no exterior. E na Federal, na Física de São Carlos, né, na USP de São Carlos. Isso, eu fiz um sanduíche no exterior, na França, durante o doutorado. Então, e depois disso ela se tornou professora de educação básica, como ela estava comentando com a gente agora aos poucos, né? E desenvolveu, então, esse projeto Mafalda, que eu acho que ela vai falar, eu não vou dar muito spoiler, né? E depois, tanto na Escola Estadual Aníbal de Freitas e agora no Culto à Ciência. Ela se mudou recentemente para o Culto à Ciência, né? Então, com muita honra e muita alegria que a gente consegue receber a professora Laura aqui, e eu espero que vocês tenham várias perguntas, porque eu cometi talvez um equívoco esse semestre, que eu não consegui trazer muitos professores da rede pública, e a Laura vai nos dar uma visão talvez um pouco diferente dos outros professores, tá bom? Então, muito obrigado, Laura, por aceitar o convite, e a gente agradece demais, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Tiago, pela oportunidade, né? É uma honra sempre, assim, enfim, participar dessas atividades aí no Instituto de Física, né, onde a gente se formou. Tenho um carinho muito grande pela Unicamp, procuro não perder essa proximidade, e, enfim, um dos conselhos que eu vou dar no final para vocês, e já então antecipando aí, é esse, né, de buscar sempre parcerias. Eu sempre gostei muito de receber estagiários e aprendi muito com eles, acho que é uma troca muito bacana, né? Eu acho que, assim, uma das delícias de ser professor é esse, né? Eu lembro um professor meu da Unicamp me falou isso, de você estar sempre em contato com os jovens, estar sempre em contato com as novidades, o que está acontecendo, de novo, né? Então, isso é muito bacana, assim, ter esse contato com estudantes de física, porque a gente sempre aprende o que está, né, rolando de novo. Então, acho muito legal. É um prazer para mim. Então, o Tiago aí já antecipou, né? Eu entrei na Unicamp há muitos anos atrás, em 94, e aí, já no segundo ano, eu comecei a fazer iniciação científica, né? Aí terminei o bacharelado em 98, aí ingressei já também direto no mestrado, terminei o mestrado em 2000, daí comecei o doutorado também, já engatei o doutorado em seguida, né, nessa École Supérieure de Physique et Chimie Industrielle, né, em Paris, na França. Passei 6 meses lá, foi muito bacana essa experiência, né. Aí eu terminei meu doutorado em 2005, depois eu fiz o pós-doutorado na USP de São Carlos, né, e terminei em 2007. E aí também já trabalhei em um monte de lugar, né, desde 2008, então, que eu dou aula. Primeiro eu comecei dando aula no Cotuca, surgiu uma vaga, assim, um professor que estava afastado e eu fui substituir, né, no Cotil também,
No SESI eu tinha passado em segundo lugar no concurso, depois também dei aula esse curso, né, cursinho pré-vestibular e o colégio particular, e aí desde 2009 que eu sou professora da rede estadual, e em 2011 eu efetivei no Aníbal de Freitas, passei bastante tempo lá, depois a gente fala, né, falo com mais calma aí de cada uma dessas experiências aí que são bem diversas, né. Então primeiro eu queria falar um pouquinho da minha origem, que depois acho que vocês vão entender um pouco, né. Não sei se vocês reconhecem essas fotos, mas eu sou baiana, sou de Salvador, né, aqui O farol. Lourinho, o Farol da Barra e o Elevador Lacerda. Para quem não conhece, recomendo, a cidade é muito bonita. Então eu vim de lá, eu não conhecia ninguém aqui, não tinha ninguém da minha família, vim sozinha. E foi, né, muito difícil, um choque, assim, cultural muito diferente a cultura de lá e daqui, né. Então isso, enfim, causou muita estranheza, né. Então aí primeiro por que que eu vim parar na Unicamp, né. Eu era muito boa aluna, muito nerd, como vocês falam hoje em dia, gostava de tudo, tinha muita dúvida, assim, do que eu queria escolher, né, do que profissão seguir e tudo mais. Tanto que eu prestei um vestibular para cada coisa, assim, lá na federal eu prestei para engenharia química, prestei também para informática, né, que era, enfim, moda na época, para quem gostava de exatas, assim, a profissão do futuro e tudo mais. E aí prestei aqui para física na Unicamp, né, e aí quando eu passei em tudo, né, todos os vestibulares que eu prestei, mas aí não, logo escolhi realmente vir para a Unicamp por conta de um professor. Meu professor de física do primeiro ano, né, do ensino médio, era excelente, ele era muito engraçado. Não sei se vocês conhecem também, esse aqui é das antigas, o Jerry Lewis, é um humorista. Então ele lembrava muito o Jerry Lewis, ele brincava muito, assim, né, era do interior da Bahia, falava, não, pô, era de Jequié, então Jequié exporta chiclete de jaca para o Japão, causa as propriedades elásticas, não sei o quê, tudo ele brincava, assim, transformava numa brincadeira. Então era muito, muito divertido mesmo as aulas dele, né, eu já gostava. E também por conta do meu pai, que sempre gostou muito de astronomia, essa coisa de movimento aparente do Sol, da Lua, achar Cruzeiro do Sul, as Três Marias, quer dizer, as fases da Lua, o movimento aparente do Sol, né, a gente sempre, enfim, ele sempre, desde criança, marcava isso e eu gostava muito. E no fim das contas eu achava que ia poder fazer astronomia na Unicamp, e depois que eu cheguei aqui foi meio decepcionante que não tinha. Eu fiz 2 matérias de astronomia na Unicamp, que foi um professor da USP que vinha dar aula pra gente, mas na Unicamp mesmo, né, não tem, assim, enfim, essa área não é tão desenvolvida como no IAG da USP, por exemplo, né. Então eu vim para cá com esse sonho de ser cientista, eu sempre quis ser professora, sempre, enfim, adorei isso, brincava de escolinha, né, dava aula para o meu irmão mais novo. Quando eu vim de estudante para cá, enfim, Doranga Kid não tinha muita grana, então sempre dava aula particular, assim, para me virar, né. Então eu sempre gostei disso. Agora, realmente, não vou mentir para vocês, dizer que: "Ai, não, sempre quis ser professora de escola pública", isso eu estaria mentindo para vocês, não estaria sendo sincera, não era o plano inicial, não. Então aí como é que isso aconteceu, né.
No final do pós-doutorado, eu cheguei a prestar alguns concursos, né, mas não obtive sucesso. Eu sou física experimental, quer dizer, era, né, física experimental, e, enfim, tive alguns contratempos, assim, durante o doutorado e o pós-doc, assim, com equipamento mesmo. O laser queimou, aí leva um ano só para, sabe, ir, voltar, consertar. Então demorou muito para publicar artigo, né, é o que conta muito nesses concursos universitários. Então tinha poucos artigos publicados quando eu terminei o doutorado. E aí, então, eu percebi isso, que ia ser realmente também muito difícil e tudo mais, e aí surgiu essa vaga no Cotuca, de, né, para substituir um professor lá. Foi um desafio muito grande, porque eu dava uma disciplina de telecomunicações, né, dava eletricidade, né, para vários cursos, sim, para o curso de mecânica. Eu lembro que era uma turma terrível, à tarde só tinha homem, era difícil, assim, e, e dava eletromagnetismo também para o pessoal de eletrônica, né? E aí realmente eu fui ver, assim, porque eu achava que eu era nerd, como eu falei para vocês na escola, mas a galera do Cotuca, essa galera que, assim, da eletrônica do Cotuca, isso sim que é nerd. Eles não desciam na hora do intervalo, eles ficavam jogando xadrez dentro da classe, sabe? Cubo, Então, aí era outra coisa, né? Então tinha um lado, assim, muito gostoso, né, de dar aula para eles, assim, acho que eu tive a sorte de começar com isso, né, com a escola técnica. Acho que o interesse é outro, né, porque o aluno vê realmente, assim, um objetivo em estudar, vai sair de lá com uma profissão já, etc., já mais direcionado para a área que gosta e tudo mais, então vê mais sentido, né, em estudar física. Então, eles eram muito interessados, assim, mas eu estudava muito, assim, o tempo todo. Eu estudava no banheiro, eu estudava no ônibus, eu estudava, assim, o tempo todo para eu conseguir preparar as aulas para eles. E, por outro lado, ao mesmo tempo, eu fazia, né, o estágio no CEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, o supletivo, né? Que aí tem um público que é super diverso, né? Tem desde aquela senhorinha lá que, sei lá, perdeu o marido, enfim, não tem muito o que fazer em casa e resolve voltar a estudar, né? Meio por carência para ter companhia, quer conversar com o professor, né? Até aquele, enfim, aluno que não consegue mesmo se adaptar na escola e tal, não conseguiu fazer, né, que é jovenzinho, que é meio problemático até, enfim, tá, foi expulso da escola e vai parar no supletivo, né, e para mim foi uma experiência muito legal, porque, enfim, né, fazia mestrado, doutorado, pós-doutorado, então era uma outra linguagem muito acadêmica, né, e eu tive que aprender a falar, enfim, acho que isso é muito importante também, o linguajar, né, que a gente usa um linguajar muito rebuscado na física e na universidade e tudo mais. Então, eu aprendi a falar né, eu tinha que aprender a falar com todo tipo de público aí, né, desde dos nerds do Cotuca, até essas senhorinhas, né, que, enfim, não entendiam nada, não lembravam nada de matemática, tinha que ensinar, quer dizer, relembrar até somar, enfim, né, para conseguir fazer alguma coisa. Mas foi muito bacana esse estágio, o professor lá que me acompanhou, Tarcísio Mesquita, ele era formado na Unesp, era muito bom. Tinha uma outra professora de física também que fazia um trabalho muito bacana com desenvolver, assim, sinais de Braille, né, para ensinar matemática e física para os cegos, né, então foi muito legal esse estágio.
né, para mim. Fez muita diferença também na minha formação. Daí 2009 eu comecei a dar aula no estado, né, me formei daí, e na verdade eu comecei dando aula no Culto à Ciência, né, mas também era substituindo alguém, daí surgiu uma vaga, eh, mais definitiva nessa Barão Geraldo de Resende, não sei se vocês conhecem, uma escola ali perto do, né, no centro de Barão, ali, perto da Pizza Fiore, Arte Massas, aquela padaria ali em frente. Ah, sim. E também uma escola lá no Village, chama Doracanso. Daí, então, eu dei aulas um mês no Culto à Ciência e comecei a dar aula no Barão Geraldo de Resende. No Culto à Ciência, era tudo bem mais, assim, organizado, fiquei muito bem impressionada, assim, com o planejamento, com os projetos que eles faziam, e etc, né. No Barão Geraldo de Resende, eu realmente tomei um susto, assim, caí na realidade mesmo, assim, isso eu esqueci de falar para vocês. No CEJA é um esquema diferente, é tipo plantão de dúvidas. O aluno recebe uma apostila para estudar, uns exercícios para fazer, e quando ele se sente pronto, ele faz uma prova, né? E aí, se ele é aprovado, ele vai passando, né, para os próximos, das próximas etapas até concluir todo o conteúdo do ensino médio, né? Então, era uma aula particular, né? Não tinha uma coisa de lidar com a classe inteira, né? No Cotuca, como eu falei, tinha, assim, algumas dificuldades em algumas turmas, né? Algumas turmas eram mais difíceis do que outras, porque eu dava aula de manhã, à tarde e à noite, são escolas diferentes também, os públicos são bem diferentes. Como eu falei, de manhã eu dava aula para esses meninos da eletroeletrônica, que eram, né, a maioria de nerd mesmo, assim, e muito jovens e tudo mais. À noite já era um pessoal mais velho, né, então, bem diferente também, mesmo no Cotuca, assim, tive também experiências bem diferentes, né. Mas aqui no Barão Geraldo de Resende eu realmente levei um susto, um dia um moleque fez, assim, um lança-chamas na classe com um desodorante, um isqueiro, quando eu vi tinha uma chama, assim, gigante, e quase pegou, assim, no cabelo de uma menina que tinha um cabelão, assim, feito meu, que era cabeluda. Então eu tomei um susto, falei: "Nossa senhora, socorro". E, assim, foi muito difícil isso, né, lidar com a gestão, falando: "Não, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que acontecer, né, não pode simplesmente tacar fogo na aula e não dar nada, né, tem que vai acontecer com esse moleque?", né. Então, muito complicado isso daí. Daí em maio, eu passei no concurso no Cotil, também como substituta, para substituir uma professora que estava afastada lá, então também dei aula lá de física, de química também. Também foi bem bacana, né, de novo, essa coisa de escola técnica é bem diferente, eu acho, assim, o interesse, essa coisa do interesse dos alunos. Lá também tinha uma feira de ciências super bacana, pude participar disso, ajudar, orientar uns 3 projetos, assim, de feira de ciências, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então foi lá o primeiro contato que eu tive com isso, né. Eles fazem um evento, esse eu não vi, que é um Cotil Arte, da área de humanas, num teatro lá da cidade e tal, não sei o quê, e fazem esse evento, o pessoal de exatas organiza esse evento, a feira no primeiro bimestre, essa parte de humanas, no primeiro semestre, esse evento de humanas, e no segundo semestre o evento de exatas, é a feira de ciências que eu participei. Então foi muito também bacana, assim, também aprendi muito, assim, né, essa época, acho que no começo da carreira, assim, vocês vão ver, é difícil, acaba todo mundo tendo que viajar mesmo, indo, né, então dava aula
aqui, ainda dava aula aqui no Dora Canso um dia à noite, aí dava aula no Cotil, ia para lá quinta-feira à noite, voltava no sábado à tarde, né? E dava aula em São João da Boa Vista também um dia da semana, ia para lá, né, de manhã e voltava no final da tarde. Então, assim, uma vida bem diferente. O colégio particular também uma experiência completamente diferente, né? Assim, estavam implantando o ensino médio nessa escola, né? Era uma escola de ensino fundamental. Então, estavam implantando o ensino médio, estavam implantando o cursinho quando eu fui para lá, para dar aula. Então, também foi bem bacana, assim, tinha, né, essa estrutura, né, tinha um laboratório, então também dava uma aula de preparação para a Olimpíada de Astronomia, foi aí que eu comecei a ter contato com isso também, tive essa oportunidade também lá. Para ser bem sincera com vocês, assim, acho que até era muito no começo mesmo, não funcionava muito bem a lousa digital, o laboratório não era tão bem equipado assim, né? Então, não era assim, oitava maravilha do mundo, né? Mas uma realidade é muito diferente do que, por exemplo, as escolas públicas, né? Eu tinha passado aqui em Barão Geraldo. Daí, em 2010, essa também foi uma das coisas que, enfim, me fez, né, decidir mudar de carreira. Eu sempre quis ser mãe, quis ter filho, e eu achava isso, que né, a carreira acadêmica é uma coisa que você fica 24 horas ligado, que é muito difícil, assim, você se dedicar, né, uma criança que exige tanto. Só que, na verdade, também dar aula, ser professor também não é muito diferente, não, você acaba também ficando muito ligado, principalmente agora, à distância, a gente está 24 horas ligado, toda hora recebe mensagem, né, alguma coisa assim para fazer, não tem mais muito horário, não, tá difícil, né? E aí a gente também vê, assim, a maternidade é muito romantizada, né? A gente só vê essa parte boa aí, ninguém conta muito da parte ruim, a parte difícil. Então foi muito difícil para mim o começo. Meu filho não era essa belezinha que só sorri, não. Ele chorava horrores, né? Eu lembro assim, na maternidade, ele foi um parto de emergência, ele fez cocô dentro do útero, então teve que tirar logo, porque, né, pode aspirar e tal, causar infecção, etc. Então, enfim, eu sei que ele nasceu bravo e ficou, né, e aí foram fazer uma lavagem, lavar, né, aspirar e tudo mais. E tal, e aí você fica na sala de recuperação, depois da cesárea, né, e a enfermeira veio me falar, tá escutando? É seu filho que tá chorando até agora, umas 2 horas depois, assim. Então, realmente, ele tinha, assim, uma capacidade de chorar incrível, né? E acho que não tem poucas coisas mais estressantes do que o choro de um bebê, né? Então, foi muito difícil. Eu também sempre quis, né, na verdade, sempre quis ter parto normal, mas, né, não consegui, como falei para vocês. Sempre quis amamentar, né? E tive muita dificuldade para amamentar no começo. Amamentei meu filho até 1 ano e 8 meses, tenho orgulho de falar isso, mas não foi fácil. Ele sempre ficou abaixo da curva, tentava complementar com leite artificial, usava bombinha para tirar leite do peito, mas ele não pegava mamadeira, só queria ficar no peito, mas mais dormia do que mamava, enfim. Então, não foi fácil, não, né? E mesmo assim, eu passei no concurso do Estado, né? Fiz ainda um curso
de ingressantes, né? E com meu filho pequeno, levava ele juntinho, acho que teve, sei lá, uns 3 ou 4 encontros presenciais, um eu podia faltar, os outros 3 eu tinha que ir, então levava ele, era curso semipresencial, né, fazia algumas coisas à distância, algumas coisas presenciais, tinha alguns encontros presenciais, né, e então foi assim que começou. E aí, em 2011, eu voltei para a sala de aula, já na escola Aníbal de Freitas, né. Então, Aníbal de Freitas, eu, né, tenho um carinho muito grande, eu passei muito tempo lá. Uma diretora que era tida, assim, como muito rígida e autoritária, e confesso a vocês que ela realmente não me recebeu tão bem. Eles têm uma visão meio assim de que na Unicamp é todo mundo riponga, todo mundo maconheiro, né? Então, ela me olhou meio assim e falou, mas será que você vai conseguir controlar as salas? Não quis me dar as primeiras séries, me deu só os segundos e os terceiros anos, assim, o mínimo possível, né, a princípio, né, e aí depois, então, enfim, a gente foi se conhecendo, né, mas eu realmente, como vocês viram, aí eu já passei por várias escolas, eu nunca vi uma diretora, assim, tão presente, né, ela ia todos os dias dar bom dia para os alunos, ela conhecia a maioria dos alunos pelo nome, né, quase 800 alunos na escola, então, assim, uma pessoa muito correta, né, que eu admiro muito, que eu acho que isso faz toda a diferença, sabe, assim, para o professor, você saber quem está atrás, com quem que você pode contar, né, tive alguns problemas, né, poucos, mas aí quando tive, pude realmente, assim, contar com o apoio dela, e aí fez toda a diferença para mim, né. Então aí foi nessa escola que também retomei essa coisa do contato com a Unicamp, né, não sei se você, acho que todo mundo deve conhecer o PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então é bem bacana mesmo, porque não é um simples estágio, né, a gente tinha reuniões semanais para planejar como é que ia ser, enfim, vocês recebem bolsa, eu recebi uma bolsa, né, então é muito bacana, aí o PIBID eu recomendo quem puder participar desse programa, eu acho que é muito enriquecedor, e foi muito bom, assim, tanto para mim, quanto para os meus alunos, também aprendi bastante com o PIBID durante 4 anos, desde de 2012 até 2016, que era, né, o período máximo, assim, que podia ficar com a bolsa, eu fiquei, e foi muito legal, né, e aí, também passei a ser, não foi logo que eu cheguei, eu lembro logo que eu cheguei, o coordenador até falou, Laura, você não quer, né, a professora anterior, uma professora de biologia, era que cuidava das Olimpíadas da Olimpíada de Astronomia, da escola, você não quer e tal, aí, né, eu tinha meu filho muito pequeno ainda e tal, falei, ai, não, agora não dou conta, mas aí foi desde 2014 que eu comecei, então, a organizar a Olimpíada de Física e de Astronomia. E o que acontece na escola pública, assim, na minha opinião? Se você comparar com as escolas particulares, assim, tal, o abismo é muito grande, né? A quantidade, a qualidade de conteúdo que eles veem, assim, não tem comparação,
E tem, sim, alunos muito bons, né? E a dó, sei lá, enfim, eu acho uma pena a gente desperdiçar esses talentos, né? É muito difícil numa sala de 40 você conseguir, né, lidar desde aquele que tem. Eu tinha um aluno que tinha também muitas, o João, que ele tinha, assim, muitas síndromes, ele chegou na escola, ele mal andava, mal falava, né, e, enfim, formou, né, no terceiro ano, foi um orgulho, e, né, fazia algumas coisas, assim, de vez em quando eu fazia algumas perguntas e ele respondia certo, né, então isso é muito bacana também, né. Mas você ter que lidar com essa heterogeneidade toda sozinho, e assim, e não tem, né, porque pela lei eles até teriam que ter alguém que acompanhasse eles, o material especial e tudo mais. Então é muito difícil, né, eu tentei sim, com o João eu tentava fazer, assim, atividades diferenciadas para ele, e tudo mais, mas é muito complicado, assim, porque cada caso é um caso, a gente não tem informação para isso, né? Então, e aí você lidar com essas duas pontas, né? Tanto o que tem muita dificuldade, quanto o que tem muita facilidade, né? Então, para esses alunos que são excepcionais, né? Eu tinha um aluno, por exemplo, que, sei lá, dormia quase todas as minhas aulas e sempre tirava a maior nota, porque, assim, eu sempre dava uma revisão, né, assim, antes da prova, e ele só prestava atenção nessa aula, as outras todas ele dormia. Mas no dia da revisão ele aprendia tudo e tirava quase 10 na prova sempre. Para ele era muito fácil. Ele até me pedia desculpa sempre, eu falava, não, mas eu entendo você, porque é meio entediante mesmo, né, porque para os outros eu tenho que falar 5, 10 vezes, e você eu falo meia vez, você já entendeu, você completa a minha frase. Então é muito complicado lidar com essas duas pontas, né, então essa coisa das Olimpíadas eu acho que é uma excelente saída, porque aí você consegue, né, e aí no Aníbal de Freitas a gente teve, assim, várias medalhas de ouro, né? Inclusive, assim, a Olimpíada de Astronomia, ela não é separada, né? A gente compete com as escolas particulares também, né? E teve um ano que só o Aníbal de Freitas foi a única escola que ganhou medalha de ouro em Campinas, né? Foi até Nossa. convidado, fomos até convidados para ir na prefeitura e tal, mas enfim, acabou não indo acabamos não indo lá receber o prêmio da prefeitura. Mas, né, então eu ficava muito orgulhosa com isso, tivemos, a prova do ensino fundamental é nível bem mais baixo do que a prova do ensino médio. Na prova do ensino médio a gente chegou a ter prata, não chegamos a ter ouro, mas chegamos a ter prata, né, várias pratas, e assim, por pouco, né, na verdade, era assim, acima de 7, já pode ir para a Olimpíada Ibero-Americana ou a Olimpíada Internacional de Astronomia. Aí um aluno tirou 6,95, que era uma inteligentíssima. Foi uma dó, assim, não foi por pouquíssimo que ela não conseguiu. E em 2019, ano passado, eu tinha um aluno que tinha conseguido passar, assim, para essa fase, estava até eu também recebendo, assim, um treinamento especial para virar astroeducadora, para poder, enfim, né, um nível mais alto, assim, poder ensinar astronomia no nível mais alto dessas Olimpíadas Internacionais para eles. Mas aí, como eu mudei para o culto à ciência, acabou isso se perdendo, né? Outra coisa que eu acho muito bacana, também tenho muito orgulho de ter feito, é organizar as feiras de ciências, que eu acho que isso é uma coisa muito ruim, né, que a gente tem que tomar cuidado, assim, no ensino tradicional, da gente tolher, né, a criatividade dos alunos, a autonomia dos alunos, então, em geral, até por questões de infraestrutura mesmo, né, a gente tem, enfim,
no Aníbal de Freitas não tinha laboratório, né, as poucas coisas, assim, que eu conseguia fazer era terrível, assim, não tinha, né, nem direito um armário para guardar, quando eu voltava das férias, estava tudo jogado fora, não achava mais, assim, aquilo que eu tinha construído, sabe, assim, um conjunto de espelhos para dar aula de ótica, mas cadê? Tinha ficado aqui, era seu, eu joguei fora, assim, né, algumas coisas eu trazia para casa, e às vezes era minha mãe que fazia faxina aqui e jogava fora também, assim, as tralhas, então, circuitos, umas coisas assim, então, nunca consegui muito juntar, né, assim, até as poucas coisas que eu tinha, né, não conseguia, demorou muito tempo, assim, eu consegui ter um armário para guardar, assim, esses materiais, que eu conseguia juntar, para poder fazer alguns experimentos com eles, né, então, são coisas muito limitadas, a gente tem muitos limites que a gente pode fazer, assim, na sala de aula. Né, mas eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, assim, acho bacana. Mas a feira de ciências, não, né, então é parte deles, é a ideia deles, eles é que querem fazer, assim, eu tive 2 alunas excelentes, assim, que elas falaram, eu quero fazer uma bobina de Tesla, eu falei, beleza, nunca fiz, mas vamos lá, tento ajudar vocês e tal, e aí, enfim, eu não lembro, elas me mandaram um vídeo em espanhol, que eu também não entendi direito, assim, tal, porque também não estava junto, assim, fazendo com elas. Eu sei que eu não consegui, elas me perguntaram as coisas, eu não consegui ajudar, mas elas resolveram, ficou maravilhosa, assim, a bobina de Tesla delas, então foi muito legal, né? E aí, em 2019, né, no final de 2018, eu fui procurada também pela Gabriela Castellano, que trabalha com física médica, daí dos raios cósmicos do IFGW, né, para, né, ajudá-la nesse projeto Mafalda, né, tinha uma chamada do CNPq para isso, né, para incentivar meninas a seguirem as carreiras de ciências exatas, né, então, ajudei a escrever o projeto e tudo mais, a gente submeteu no CNPq, mas não, em 2018, mas não fomos contempladas, né, contemplados, como o Thiago falou, alguns homens também, a maioria é mulher, mas alguns homens, o Rickson, o Orlando, participaram também, né, participam do projeto Mafalda. E daí, mas mesmo assim, então, a gente decidiu fazer o projeto, mesmo sem ganhar nada na raça, né? E, enfim, para mim esse projeto é muito significativo. Como eu falei para vocês, né? Eu vim da Bahia e essa coisa que eu falei para vocês, essa diferença cultural, a gente lá é muito mais próximo, né? Assim, se toca muito mais. Eu lembro que tinha um amigo meu que fazia, por exemplo, que era do meu colégio, fazia engenharia agrícola. A gente andava de mão dada e todo mundo perguntava: ele é seu namorado? Não, ele não é meu namorado, ele é meu amigo. Então a gente é muito mais assim, né? Se abraça mais. Enfim, mais próximo, homem e mulher, sem tanta malícia, né? Então eu sofri muito com isso. Toda vez que eu me destacava, assim, né, que eu tirava uma nota boa, alguma coisa assim, era sempre, o pessoal sempre levava para esse lado, eu sempre ouvia comentários do tipo, não, mas é porque você passou batom, é porque você usa mini saia, é porque, né, o professor está se separando, então, sempre coisas assim muito, né, ruins, mesmo assim, de todos, não só de homens,
não só de colegas, um professor uma vez me chamou de galinha na sala, pra vocês terem uma noção, na sala de aula. E naquela época a gente podia fazer nada, não tinha o que fazer, né? Então, não tinha, a pior sensação era essa, não tinha com quem falar, né? Mas isso até, enfim, lógico que é chato, incomoda, isso é uma coisa que eu não me orgulho, assim, né, você vai meio sem perceber, assim, mudando o seu jeito, aí você, né, parei de usar mini saia, parei de usar batom, parei, sabe, assim, não ia nunca, jamais tirar dúvida com o professor na sala sozinho, sempre ia acompanhada de um amigo, né, mas mesmo assim o pessoal falava do mesmo jeito, não adiantava nada. E, na verdade, assim, como eu falei com vocês, eu trabalhava com física experimental, uma coisa que realmente enfim, deixou, acho que a pior coisa, né, era essa, que eu era a única menina do laboratório, todos os outros eram homens, né, orientandos que trabalhavam, e acho que eles se sentiam um pouco assim, né, sei lá, que o orientador dava mais atenção para mim do que para eles, e tal. Eu sei que assim, algumas vezes, a minha montagem era uma mesa ótica, não sei se vocês sabem o que é isso, né, então tem todo um sistema de amortecimento, porque se você anda muito, né, se dá uns passos muito pesados na sala, já tira o laser do lugar, já sai tudo, já estraga tudo. Então, a mesa já era feita desse jeito, tudo cheio de cuidados, então o laser passava, assim, por um caminho, por vários espelhos, várias lentes e tudo mais, né? E aí, sei lá, um belo dia eu chego no laboratório e o laser não está nem entrando no microscópio. Então, a diferencinha, assim, num parafusinho, não, né, da lente, fazia uma diferença gigante, porque passava por um caminho muito grande. E, a princípio, eu falei, beleza, alguém esbarrou sem querer, né, aquela coisa, quem foi, né, cuidado, por favor, e tal, porque demorava daí uns 15 dias para eu conseguir achar qual que era a lente que estava, né, onde que estava, que tinha sido mexido e tal, para conseguir colocar no lugar de volta o laser. Mas isso aconteceu repetidas vezes, né, não foi uma vez só. Então, daí eu passei a ter certeza que era realmente alguém me sabotando, né, algum colega que resolvia me sabotar. Então, era muito desagradável isso, acho que, enfim, né, então, por tudo isso que eu passei, né, fazendo física, eu não gostaria que as minhas alunas passassem, que eu acho que é importante, então, ter mais mulheres nessas áreas de exatas, né, eu acho que isso já está mudando, as mulheres já estão se apoiando mais, muito mais do que na minha época, isso não tinha muito, como eu falei para vocês, até das minhas amigas, eu recebia comentários, né, escutava comentários maliciosos, não eram só os homens também. Então, por isso é tão significativo para mim, esse projeto, né, não ganho nada por ele, assim, financeiramente, né, toma muito do meu tempo, mas, assim, eu acho muito, muito importante mesmo, né. Então, esse nome Mafalda, né, significa meninas na química, física e engenharia para liderar o desenvolvimento em ciência, é meio, né, na verdade a gente escolheu a Mafalda por conta disso, né, que ela é também, enfim, uma menina curiosa, questionadora, né, então, esse nome aí, né, e a ideia então é essa, né, então surgiu não principalmente professoras da física, né, mas algumas da engenharia, 2 da engenharia, uma da química, né, para a gente fazer esse projeto. O que consiste o projeto? O projeto, então, a ideia a gente não está conseguindo fazer isso esse ano, não conseguiu fazer, né, fazer oficinas mão na massa, levar as meninas na Unicamp,
uma vez por mês, né, em laboratórios de excelência, né, então tiveram várias oficinas, elas foram no Sirius, elas foram aí no IFGW, no laboratório de física médica, foram no laboratório de materiais magnéticos, foram na engenharia elétrica, fazer uma oficina de aplicativo para celular, foram no museu, soltar foguete, enfim, várias coisas fizeram, né? E a gente fazia também palestras, né? Tanto com cientistas, pessoas da academia, né? Quanto com pessoas quanto mulheres, né? Que trabalham no mercado de trabalho, formadas em exatas, mas que trabalham no mercado de trabalho, né? Para que também não fique essa visão de que todo mundo tem que ser cientista, né? Mostrar as possibilidades de todas essas profissões, né? E também sessões de cinema, né? Para a gente ver, assim, documentários, filmes, vídeos com cientistas famosos, assim, do passado e do presente, né? Para divulgar sempre e mostrar isso, enfim, como né, várias mulheres conseguiram superar barreiras enfim, e fazer a diferença, né, na ciência e na sociedade, tá? Então, esse aqui é o nosso blog, a gente acabou de abrir um Instagram, agradeço vocês seguirem lá, dar uma olhada no projeto. Então, né, porque mulheres nas exatas, o mundo ainda é majoritariamente dominado pelos homens, eu acho que isso ficou, assim, bem evidente na pandemia, né, a diferença entre os governantes homens e mulheres, né, e a gente acha que é uma coisa assim que, sei lá, só no Oriente Médio, pessoal islâmico, que não tem muito, né, que as mulheres não têm muito direito, mas não, isso eu também não sabia. Na Suíça, até 1990, ainda tinha regiões que as mulheres não podiam votar, né, então, coisa assim, muito, enfim, mais grave do que o que a gente imagina, né, aqui, então, é isso, e tudo isso foi, né, conseguido, o direito a voto e tudo mais, com muita luta aí das nossas antecessoras, né, então, sou muito grata a elas, né, porque antes as mulheres não podiam nem estudar. Bom, acho que essa aí todo mundo já ouviu falar, né, a Marie Curie. Eu sempre fui super fã, e por um acaso, lá na França, quando eu fui fazer o doutorado, o sanduíche lá, eu trabalhei no laboratório que ela trabalhava, num porão lá, o pessoal brincava até, olha, acho que ainda tem radiação lá, cuidado, e tal, né, então era uma honra, assim, que, assim, a Marie Curie, além de ser um gênio, né, genial, ela era, assim, isso eu não sei se vocês sabem, mas uma mulher muito especial, ela ensinava, enfim, as filhas e os filhos dos amigos também, assim, um método diferente, investigativo, né, a filha dela também ganhou o prêmio Nobel de Química, né, ela ganhou o prêmio Nobel de Física e de Química, então, na família dela, né, o marido ganhou junto com ela de Física, depois ela ganhou de Química, depois que ele já tinha morrido, e a filha ganhou de Química também, então, são 4 prêmios Nobel numa família, isso não é à toa, né, e com essa grana, ela também financiou, né, diz que ajudou muitos estudantes, e ela criou um hospital. Do outro lado de onde eu trabalhava, tinha um Instituto Pierre Marie Curie,
ela criou com a grana, né, então ela é muito conhecida por, né, pela descoberta do polônio e do rádio, esses elementos radioativos, mas, na verdade, ela foi a primeira pessoa que resolveu aplicar radiação na medicina, para curar doenças, né, então ela é a precursora aí da radioterapia, né, então isso eu acho incrível, eu acho ela muito incrível mesmo. Essa Ada Lovelace, eu não, sinceramente não conhecia antes do projeto, não sei se vocês conhecem também. Né, a mulher que fez o primeiro algoritmo, né, e é, assim, muito engraçado, porque se vocês forem estudar qualquer livro de computação, ou for fazer uma pesquisa sobre o computador, como nasceu, aparece o nome desse engenheiro, que chamava Charles Babbage, que fez essa máquina de calcular, né, a precursora aí do computador, mas ele fez a máquina e quem programou foi ela, né, e acho que todos vocês sabem que, enfim, um computador, se não tiver, né, a programação, o software não serve para nada, né, então, e ela não ganhou, né, os créditos. Por conta de muitos anos depois, na verdade, um século depois, é que foram estudar esses algoritmos e tal, depois que, né, enfim, nasceram os computadores mais parecidos com os que a gente tem hoje, né, que retomaram aí esses estudos dela e começaram a usar, se basearam nela, mas ela até hoje não é citada, né, nos livros. Então, por isso que é importante esse projeto, porque essas mulheres fizeram coisas incríveis e elas não têm o crédito que merecem até hoje, não receberam. Essa Amy Noether eu também nunca tinha ouvido falar, né, ela fez um teorema muito importante para a física teórica, que é usado até hoje, né, e a Lise Meitner eu também nunca tinha ouvido falar, confesso a minha ignorância para vocês. A Lise Meitner descobriu a fissão do urânio. Ela era judia, ela trabalhava na Alemanha, né, e aí, enfim, tem um documentário muito bacana que conta a vida dela, assim, como ela levou, assim, anos, né, enfim, trabalhando de graça, porque não podia mulher trabalhar na faculdade, não podia ter laboratório, não podia nada disso, né, então quando ela conseguiu ter um laboratório, montar a coisa dela, veio o nazismo. Então, teve uma leva, né, de cientistas judeus que foi embora logo, Einstein, inclusive, e tudo mais, mas ela ficou, né, eu acho compreensível ela ter ficado, porque justamente, né, para onde quer que ela fosse, ela ia enfrentar também, novamente, todo esse preconceito, levar muito tempo até conseguir ter o prestígio que ela tinha lá em Berlim. Mas aí, enfim, vocês sabem, né, a história do nazismo foi apertando, 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 a perseguição aos judeus, ela saiu fugida, né, da Alemanha, e esse cara, então, que era o colaborador dela, continuou fazendo os experimentos, né, bombardeando o urânio. Eles queriam, na verdade, fazer um elemento maior, né, incorporar nêutrons no urânio. E aí, na verdade, era isso. Ele mandou uma carta para ela dizendo: eu não entendo, ao invés de ter, né, coisa maior, eu estou obtendo coisa menor. Estou obtendo tório e rádio, ou e bário, não sei por que está acontecendo isso. E quem, então, deu a explicação, né, publicou um artigo explicando, foi ela. Só que quem ganhou o prêmio Nobel foi ele, né? Ela também não é mencionada nos livros. Se você, né, procurar qualquer livro didático que fala disso, da fissão nuclear, não aparece o nome dela. E aí, né, por que a gente precisa, né, estimular? Porque a gente não sabe, né, onde estão esses talentos, como eu falei, pode estar até na escola pública mesmo, né. A gente sempre passa esse filme, que é muito bacana, não sei se vocês já assistiram, né, e uma coisa que eu sempre comento com elas é que o título em inglês é Hidden Figures, ou seja, as figuras escondidas,
não sei quem assistiu o filme, são, né, 3 mulheres negras que trabalhavam na NASA durante a corrida espacial, e elas realmente, as condições delas de trabalho eram terríveis, né, elas levaram muitos anos, na verdade, 2 outras morreram, só a Katherine Johnson estava viva em 2016, quando, enfim, na cerimônia do Oscar, ela foi e tudo mais, né, então as outras morreram mais cedo, nem receberam esse reconhecimento. E aí foi traduzido como Estrelas Além do Tempo, um título muito mais romantizado, assim, né, que não deixa tão evidente, assim, o racismo e o machismo que elas tiveram que enfrentar. Aqui eu não sei, Tiago, se dá para passar. Acho que dá para passar, é muito bom esse vídeo. Né? Mas agora que eu tô vendo que também já passei das 8, falando que eu falo demais. Talvez se você não conseguiu, talvez eu consiga colocar aqui, mas enquanto você talvez vai falando. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Eu não tô conseguindo. Peraí, deixa eu tirar dessa coisa aqui e botar para. É o que fala para correr como uma garota, não é esse? Não é possível abrir, não consegui. Bom, esse vídeo, gente, é o seguinte, eles mostram isso, meninas, assim, de menos de 10 anos, né, mais novas, e falam isso que o Thiago falou, corra como uma garota, joga uma bola como uma garota, corra, joga bola e lute como uma garota, né? Acho que é isso. E as meninas menores, enfim, fazem isso, vocês estão vendo aí a garra no olhar dessa menina, e acho que essa foto é bastante significativa, né? Então ela joga com toda a sua força, seu potencial, não economiza nada, né? E faz com meninas mais velhas, assim, já, enfim, adolescentes, né? E aí, quando pede para correr feito uma garota, corre meio desengonçado, meio de qualquer jeito, né? Jogar também, aquela coisa mais, enfim, delicadinha, digamos assim, né? Então, nessa fase, em geral, da puberdade, a autoconfiança das meninas é muito abalada, né? E aí que acontece essa divisão maior, assim, de que coisas de menino e coisas de menina, né? E uma das coisas de menino são as ciências exatas, né? As meninas não podem ser engenheiras, as meninas, enfim, não podem fazer uma série de coisas, né? Então, esse vídeo é bem bacana. Eu consegui abrir aqui, depois no final, se você quiser, quando você acabar, a gente pode passar. Legal. Não estou conseguindo andar aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo andar aqui. Beleza. Na verdade, essa sigla STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, né, que são as ciências exatas, né, tem pouca gente, em geral, mesmo homens, né, aqui no Brasil, né, e nas mulheres, então, é pior ainda, né, só no máximo 18%. Então, né, subrepresentadas, deveria ser próximo de 50% esse número, né? E aí, por que então é importante, né? Isso aí é comprovado em vários artigos científicos, inclusive, né, das melhores revistas internacionais, como a Nature, a Science, né, que quanto mais diverso for, né, o grupo, melhora a força de trabalho, né? Porque é isso, essa diversidade traz novas perspectivas, então o homem vai enxergar de um jeito, a mulher vai enxergar do outro, e tudo mais, né? Eu acho muito curioso algumas coisas assim, né? Por exemplo,
Agora estou orientando o projeto com as meninas e estava corrigindo um plano de pesquisa, então já tinha escrito algumas cientistas, e o Google estava corrigindo para algum, não podia ter mulher cientistas. Os cientistas, ele automaticamente associa ao advérbio masculino, né? A Siri lá, né, do Apple, se você pergunta para ela, foi estuprada, o que eu faço? Ela não sabe responder, né? Mas, por outro lado, né, meu marido já perguntou para ela, quer casar comigo? Ela responde, passar o resto da vida com você? Acho que é uma boa ideia. Né? Isso por quê? Porque quem faz esses aplicativos são homens, né? Então, não tem noção dos problemas que as mulheres enfrentam, né? Por isso que é importante também. Já é comprovado também, não só, né, nessa parte científica, né, de trazer inovação e tudo mais, mas também de mercado, assim, tem habilidades diferentes mesmo, que são mais, né, em geral, mais desenvolvidas em homens e mulheres em geral são mais observadoras, mais detalhistas, enfim, né, então faz diferença isso também numa empresa, né, então, a ideia do projeto é trabalhar com role models, né, ou seja, essas histórias de sucesso, né, para fornecer inspiração para essas meninas, para essas alunas, né. Porque é isso, né, se essa coisa de representatividade importa, né, esse sentido de pertencimento, né, de que você está ali. Então, eu tenho, assim, eu sempre acompanho, né, tenho, assim, a felicidade, a Unicamp tem esse programa Profis, né, então sempre alguns alunos entram na Unicamp, né, pelo menos entra um ou dois, né, através desse programa, mas alguns também entram pelo vestibular, algumas, né. Eu tive uma aluna que ela fez o Profis, uma ex-aluna fez o Profis, ela terminou o Profis em 24º lugar, ela escolheu fazer engenharia química, que era o que ela queria mesmo e tal, e depois de um ano na engenharia química, ela ficou, assim, muito deprimida, né, se achando burra, que a Unicamp não era para ela, né, porque ela tinha reprovado em várias matérias, então, né, eu fiquei, assim, muito porque, na minha opinião, justamente, como eu falei, tem esse abismo muito grande entre a escola pública e particular, o Profis, então, né, resolveria esse abismo, né, colocaria ela no mesmo nível de quem vem, né, de escola particular e tudo mais, mas, enfim, esse abismo é muito grande mesmo, né, então enfim, é uma menina super esforçada, super inteligente, né, tanto que, enfim, entram acho que é 140 alunos, sei lá, ela ficou em 24º, acho que é uma boa, né, colocação, e mesmo assim, né, quando foi fazer a engenharia, eu acho que é muito isso, acho que na engenharia química não tem nenhuma professora mulher na Unicamp, né, então isso faz muita diferença. Negro, então, né, acho que na física não tem nenhum professor negro, mulher negra, então, menos ainda. Então, esse tipo de coisa, né, eu acho que faz muita diferença mesmo, assim, para você sentir, né, que tem alguém parecido com você e você poder desabafar, acho que faz muita diferença nessas horas, assim. E a gente sabe, vocês que estudam na Unicamp sabem que não é fácil se formar na Unicamp, né? É fácil até, quer dizer, é fácil, não é tão difícil passar no vestibular de física da Unicamp, ou da licenciatura e tudo mais, mas formar a gente sabe que é muito mais, né? Passar em todas as matérias e tudo mais. Falei de várias, né, gringas aí, mas queria falar isso também, um pouquinho da ciência brasileira, né? Não sei se vocês sabem, mas teve uma brasileira que foi indicada ao Nobel de Química, a única brasileira, homem e mulher, né?
essa Johanna, não sei falar o nome dela, o sobrenome dela, mas ela, então, diminuiu, né, o uso de agrotóxico, ela usava bactérias, né, que ajudava a fixar o nitrogênio no sólido, ou no solo, então ela criou toda uma nova área, né, de pesquisa com isso, né, trabalhava na Embrapa, e foi, então, indicada ao Prêmio Nobel de Química. E essa aqui é uma brasileira que o ano passado, Marcelo Soares Santos, ela ganhou um prêmio, esse Prêmio National bom, ela trabalha lá nos Estados Unidos, né? E ela ganhou esse prêmio que chama Sloan Research Fellowship, que é, enfim, sei lá, acho que de 100 pessoas que ganharam esse prêmio, 49 acabaram ganhando o prêmio Nobel, né? E assim, o que eu acho engraçado é que ela recebeu esse prêmio, uns 15 dias depois, o Marcelo Gleiser, eu não sei se vocês conhecem, um cara que trabalha lá nos Estados Unidos também, já escreveu vários livros, escreve na Folha de São Paulo, tinha uma coluna, não sei se ainda tem, e tal, recebeu um prêmio bem menos importante, assim, da física espiritual, algo assim, mas teve muito mais destaque na mídia do que ela, né, que é uma mulher negra. Então, a gente vive isso até hoje, né, então temos que divulgar o trabalho dessas pessoas, por isso que é importante, tá? Vamos lá, já falei demais, a gente tem também, né, assim, exemplos maravilhosos, assim, de jovens, essa menina do Rio Grande do Sul, né, do Instituto Federal lá, o que ela fez era isso, ela ganhou um asteroide com o nome dela, ela participou da cerimônia do Prêmio Nobel, e o projeto dela era simplesmente isso, né, ela percebeu isso que aquele saquinho que a gente usa para muda de planta, não sei se vocês, né, já plantaram alguma coisa, vem num saquinho, e aquilo, então, né, o saco não é biodegradável e tal, tudo mais, de plástico, demora não sei quantos anos para se degradar na natureza, e que, por outro lado, tinha plantação, né, tinha muita plantação de maracujá no município dela, e tudo mais, então ela resolveu usar a casca, né, do maracujá, para fazer, então, substituir, né, esse material, esse plástico, né, e por isso que ela ganhou tantos prêmios, assim, nacionais, internacionais, tem uma carreira já, né, super nova, já super bem sucedida, né. E essa aqui, tive o prazer de dar aula para ela durante pouco tempo, ano passado, que foi para lá, para o Culto à Ciência em setembro, é a Maria Penaquim, ela fez um canudo de inhame, também pensando nisso, em reduzir os resíduos plásticos, né, também ganhou vários prêmios, né, foi para os Estados Unidos, para esse acampamento, foi para Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes, né, lá na escola Culto à Ciência tem duas professoras que são, né, a Cláudia e a Luísa, a Cláudia de Biologia, a Luísa é de Química, que trabalham com a iniciação científica lá já há bastante tempo, né, e tem vários bons resultados, né, então, a Maria é um dos exemplos desse trabalho delas. Outras são essas duas aí também, a Tuane e a Beatriz, né, elas fizeram um tijolo com fibra de coco, né, também ganharam prêmio. E aí, então, isso que me fez, assim, ir para o Culto à Ciência, né, quando surgiu essa vaga lá, eu, como falei para vocês, gostava de trabalhar com essa coisa de feira de ciências, de orientar projetos, né, até porque tinha muita, né, experiência nessa área acadêmica e tudo mais. Então, quando surgiu essa vaga,
eu fui com dor no coração, porque larguei, né, o projeto Mafalda no meio, lá no Aníbal, mas fui, né, e foi muito bacana também, porque aí, realmente, assim, compensou, logo que eu cheguei, assim, ganhei um presente, tinham 2 professores que trabalham muito com essa parte de tecnologia e tudo mais, e eles que me convidaram, né, a escola podia inscrever 3 projetos, e cada professor podia, né, orientar um, né, então, no fim das contas, o meu projeto foi selecionado primeiro entre um dos 10 melhores do estado, né, quer dizer, o projeto que eu orientava, não o meu, né, das minhas alunas, né, da Ingrid, da Júlia e da Giovana, e aí, então, teve esse movimento Inova, que foi organizado pela Secretaria da Educação no ano passado, em dezembro, né, que juntou uma feira de ciências, a mostra de robótica do estado, e esse hackathon, não sei se vocês sabem o que é, tipo uma maratona. Na verdade, eu esperava que fosse ser uma coisa assim mais voltada para a área de programação, né, e era muito mais a área de marketing, né, elas tinham que dar um pitch, que eles chamam, tinham que falar em 3 minutos sobre o projeto e convencer que o projeto delas era melhor que os outros, né. Então a gente ficou 2 dias, assim, né, as meninas muito dedicadas, inteligentes e tudo mais, assim, e realmente, a gente começou a perceber que tinha chance de ganhar, né, que o projeto era muito bom, e isso só, né, deu mais força para elas e tudo mais, e no fim das contas, então, né, cheguei no Culta Ciência, tive essa sorte de orientar esse projeto e já ganhar um prêmio, né, estadual, graças a essas alunas, né. Então, para acabar, tem alguns conselhos, assim, né, para vocês, não sei se vocês conhecem esse livro, Física Conceitual, acho muito bacana, que evita, assim, um pouco falar tanto de equação e de conta, que os alunos têm pavor, assim, né. Outra coisa que eu acho muito legal é esse livro de experimentos do Alberto Gaspar, não sei se vocês conhecem, tem vários livros de experimento, né, tem o do Iberê, que é muito bacana também, mas o que tem de especial nesse livro do Alberto Gaspar é que ele, assim, explica onde você consegue os materiais, o que pode dar errado, por que dá errado, porque, assim, na teoria é uma maravilha, quando você vai fazer, 90% das vezes dá errado. E aí é muito decepcionante para um aluno, né, porque ele teve que correr atrás de material, de não sei o quê, nã-nã-nã, e aí o negócio dele não dá certo, né, então é muito complicado. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer, né. Essas simulações também da FET Colorado, não sei se vocês conhecem, também ajuda muito. Agora o que está muito na moda são essas metodologias ativas, a gente ouve falar o tempo todo, né, que é aprendizagem por pares, aprendizagem por problemas, aula invertida. Meu conselho para vocês é sempre isso, buscar parcerias com colegas, com, né, isso, que nem eu faço com a galera da Unicamp, eu também, o ano passado, enfim, fiz a parceria com a galera da engenharia, assim, eles levaram os circuitos para montar com os alunos na escola, foi super bacana, né. É, essa coisa da disciplina não é fácil, né, coisa do concorrer com o celular, é muito complicado, não tem uma receita pronta, isso é muito difícil, né, porque às vezes é isso, você faz a mesma coisa com uma turma e com a outra, com uma funciona e com outra não, então, tem que ir sempre, enfim, mudando de estratégia, tentando outras coisas, tentando conversar, escutar os alunos, né, ver o que eles sugerem, né, essa coisa, o culto à ciência na escola de tempo integral,
Então, funciona diferente de uma escola pública normal, eles entram às 7h30 da manhã e saem 4h30 da tarde. Eles têm várias disciplinas, assim, diversificadas, que chama, né? Tem laboratório de física, mas não tem material, não tem kit, assim, então isso também não é fácil. Mas, enfim, né, buscar o diálogo com eles para tentar achar solução para os problemas que vão aparecer sempre, né. Mas uma coisa que eu acho, assim, muito outra dica que eu dou é essa, né, em geral, quando a gente, sei lá, eu pelo menos, né, você é professor, você tem que dar aula, você tem que cumprir um tempo, um conteúdo e tudo mais, então, você faz uma pergunta, você mesmo já responde, né, então isso não, né, segura essa ansiedade, deixa eles responderem, escuta eles também, o que que eles têm para trazer, e às vezes o cara fala um negócio que não tem nada a ver, mas você vai tentar achar alguma coisa que tenha a ver, olha, isso que você falou, não é exatamente assim, mas juntando com aquilo, se você pensar por esse outro lado, né, sempre procurar envolvê-los, assim, né, valorizar o que eles trazem, isso eu acho que também é muito, né, motivar eles, né, porque a gente tem também, assim, uma cultura muito errada aqui no Brasil disso, né, de que não pode errar, né, eu sempre falo para eles, vocês estão na escola para aprender, até eu erro, mas ainda mais vocês têm todo o direito de errar, muito melhor vocês errarem aqui do que errar no vestibular da Unicamp, do que, né, então aqui é que vocês têm que errar mesmo, tem que perguntar, não tem que ter medo, ter vergonha, e tudo mais, né, então isso é muito complicado, a cultura que a gente vive hoje em dia, porque eles têm medo de errar, né, tira sarro de quem quer estudar, que é nerd, quem não, né, essa coisa, a cola, né, quem não cola não sai da escola, eles acham ruim se você reclama que eles estão colando, então são, assim, vários, né, pontos, assim, que você tem que trabalhar, conversar com eles, né, para tentar motivá-los e, né, fazer entender que, enfim, o conhecimento é para eles, é um ganho para eles, né, que vai fazer diferença na vida deles, né. Então, ontem foi muito bacana, até porque o secretário de Educação entrevistou uma ex-aluna do culto. Lá no culto, como eu falei, a gente tem esse esquema diferente, então tem uma tutoria que chama, né? Então, cada professor é responsável por acompanhar 20 alunos. Então, ela era a minha tutoranda, essa menina, a Aline, e ela não era a aluna mais brilhante da escola, sabe? Como eu mostrei aí, a Maria Penaquim, mesmo essas outras duas eram muito mais cultuadas, muito, né, tidas como as melhores alunas da escola e tudo mais, né, mas ela muito persistente, né, correu atrás e passou em tudo, passou na USP, na Unicamp, na Unesp, né, tá fazendo engenharia química na USP, e aí, é isso, eu fiquei muito feliz, né, em vê-la, na verdade é isso, eu não contribui muito para a formação dela, né, apesar de todas essas dificuldades, eu acho que, né, vale muito a pena dar aula, porque isso, a gente pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa, principalmente se você dá aula na escola pública mesmo, né, porque a vida deles não é fácil mesmo, assim, tem, assim, histórias terríveis, assim, né, que você escuta, e mesmo assim eles conseguem superar, enfim, né, essa menina aí realmente é muito bacana, assim, ver o depoimento dela depois, assim, o reconhecimento dela dos professores, né. Eu, assim, para mim, tive vários, assim, eu acho que esse é o maior reconhecimento, assim, que você tem mesmo, assim, de ex-alunos que vêm agradecer, né, logo no primeiro ano que eu dei aula, assim, foi muito bacana, tinha um aluno que estava no noturno, e ele ficou aleijado, era operário, ficou aleijado, então voltou para estudar e tal.
Ele tinha muita dificuldade, e aí depois ele conseguiu passar no Senai, justamente por umas coisas que eu tinha ensinado, né? Falei, professora, obrigada, aquilo que você explicou, né? Me fez diferença, eu consegui entrar, né? Então isso é muito gratificante, você ver realmente, assim, uma pessoa que tem, assim, né, menos chance de conseguir, né, sucesso. E outra menina, assim, também, que deu um depoimento muito bacana, assim, para mim. Eram duas meninas, na verdade, a Bruna e a Gabriela, deu aula para elas desde o 7º ano, elas eram terríveis, só, enfim, conversavam demais, encrenca, né, e assim, para vocês terem uma noção, a Bruna era daquelas assim, ai, namorava o traficante, aí não sei quem mexeu com ela, e o namorado ia na escola para matar o outro que mexeu com ela, era nesse nível, né? E a Gabriela, no fim das contas, eu consegui, a Bruna não teve jeito, a Bruna acabou sendo expulsa da escola, mas a Gabriela, quando ela fez essa Olimpíada de Astronomia, ela ficou, assim, entre os 10 primeiros lugares, né? E eu falei, nossa, Gabi, você está no primeiro ano, você foi muito bem, né? E, enfim, daí quando ela terminou o 3º ano, ela não passou, ela prestou o Unesp, mas não tinha passado, mas aí eu indiquei, né? Eles pediram lá na escola para a gente indicasse alguns alunos para ganhar bolsa do cursinho integral, e ela foi uma das que eu indiquei, então ela ganhou a bolsa. Hoje ela faz rádio e TV na Unesp, né? Então, e ela falou isso assim, né, professora, obrigada de você, né, nunca ter desistido de mim, né, sempre ter acreditado no meu potencial, sempre ter, né, me incentivado. Então, isso eu acho que, assim, né, não, aquela coisa, não há dinheiro que pague mesmo, né, esse reconhecimento de você ter, fazer diferença na vida de uma pessoa, né. Então, era isso, falei demais. Desculpa, gente. Muito obrigado, Laura. Sempre bom ouvir depoimentos, né, diferentes de pessoas, tá, que tiveram aí essa baita contribuição para o ensino. E, bom, e ó, de novo, né, acho que essa história do Projeto Mafalda, todo mundo, bom, acho que a maioria de vocês já sabe, né, que eu tenho uma filha, né, e quando você tem uma filha, você começa a prestar um pouco mais de atenção do machismo mesmo, né, que a sociedade nossa tem, e começa a perceber uma coisa boba. Eu fui tentar comprar um brinquedo para ela que falasse um pouco de engenharia. Vai tentar achar isso. É super difícil para meninas, né? Todos os brinquedos são temáticos, ou são com carrinhos, ou são azuis, ou são. Então é um negócio bem complicado. Então é algo que eu acho que é muito importante. Vocês, meninas e mulheres que estão aí ouvindo a Laura, já entenderam, né? Que isso esse incentivo. E, aliás, nós tivemos uma palestra a semana retrasada com o Marcelo Guzzo, que ele comentou que ele toca um projeto em São Paulo agora, né? E que eles descobrem super talentos. E que, estatisticamente, existem mais mulheres super talentosas do que homens. Então, é algo, de novo, né, a gente acaba deixando à margem da sociedade de pessoas que não podem, né? Só alguns comentários do que você falou, anotei algumas coisas aqui. A Unicamp tem um professor negro, ele entrou recentemente no Instituto de Física, né? Mas é 1,82, então ainda é subrepresentado, então isso com certeza. Mulheres também são subrepresentadas de física, mas acho que isso tudo também tem a ver com isso que você disse, né? Tem pouca gente, poucas meninas no STEM, né? Então acaba que o funil é muito mais estreito lá em cima, né? Já é estreito embaixo, já começa a ser estreito lá em cima.
E eu queria fazer algumas perguntas gerais. A primeira coisa é, o pessoal que está nos escutando, a maior parte deles são ingressantes. Se você puder falar um pouco do PIBID, né? Eu não comentei muito a eles, e eles, como são ingressantes da licenciatura, talvez para eles seja bem importante. Então, eu queria que você talvez desse a sua visão do lado de lá, de quem orienta do PIBID das escolas, né? Comentar um pouquinho só sobre isso. E eu vou, é claro, vou abrir para perguntas aqui, né, gente? Bom, o Heitor perguntou, a mãe dele perguntou como a gente compra a camiseta de Lute como professora. Eu não sei, Heitor, a gente vai tentar achar. Né? Então, mas fica aberto a perguntas também, pessoal, se vocês puderem, já quiserem fazer perguntas, eu só quero que ela comente um pouco sobre o PIBID, que eu acho que é muito importante para o pessoal da licenciatura, então seria legal dela comentar. Eu acho muito importante mesmo o PIBID, né? Não sei se vocês conhecem o PIBIC, né? Que é o Programa de Iniciação Científica, né? Então, o PIBID é um similar, só que é de iniciação à docência. Então, recomendo sim, quando vocês puderem fazer parte, não sei como é que é, o de iniciação científica, a gente só pode começar no segundo ano. Não sei, o PIBID acho que também, não sei exatamente quando é que pode começar, né? Essas regras vão mudando aí, né? Mas é isso, é diferente de um estágio, porque no estágio, beleza, você vai lá, você acompanha um professor, né? Às vezes o professor te dá abertura de fazer uma aula, né? Você combina com ele alguma coisa e tudo mais. O PIBID, lógico que vai depender um pouco também, né? Com quem que você vai trabalhar, né? Mas como que funcionava, né? Então, a gente tinha uma reunião semanal para discutir, né, o que a gente ia tratar e tudo mais, e uma vez por semana fazia um plantão no contraturno para os alunos que estão interessados, né? Então, isso para um professor é muito diferente, porque quando você está numa sala de aula com 40 alunos, numa escola pública, é isso, tá? A maioria acha que física não vai servir para nada para eles, não vai, faz a menor diferença na vida deles, né? Então, isso já é um diferencial muito grande, você, assim, os alunos que querem, né, você poder ensinar para eles e justamente isso, apoiar, né, esses talentos, tudo mais. E outra coisa, assim, como eu falei, essas coisas diferentes, né, então cada ano a gente trabalhou com uma coisa diferente, né, um projeto era com astronomia, o outro foi com física de partículas, o outro era física moderna, enfim, coisas que às vezes a gente não tem muita chance, né, de trabalhar em sala de aula, né, são só 2 aulas de física por semana no estado, e o conteúdo é super extenso, né, então, os alunos têm muitas dificuldades, né, desde, assim, dificuldades com matemática básica, né, do ensino fundamental, até de interpretação, para vocês terem uma noção, assim, sei lá, eu fiquei chocada, né, mas numa prova eu coloquei, sei lá, faça uma analogia. Nossa, professora, o que é analogia, né? Então, assim, palavras que às vezes a gente acha que não são, né, mesmo procurando, tomando esse cuidado de tentar falar mais próximo do linguajar deles, né, é muito difícil isso, né, então você poder discutir essas estratégias, né, com outras pessoas, né, com várias pessoas, com vários, então, estudantes, né, porque começou assim, que eu achava que era até mais bacana, era um supervisor para 5 estudantes, agora, se não me engano, é um supervisor para 10 estudantes. Mas aí você discutir com essas pessoas qual que é a melhor maneira de, né, de falar, um dá dica para o outro, e tudo mais, em geral, né, às vezes tem um que, sei lá, já dá aula no cursinho, né,
já tem alguma experiência, então ensina mais para os outros que são mais jovens. Então, assim, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, porque vocês têm o contato com a escola, né, antes de... Eu acho que isso, assim, é fundamental, quanto antes vocês puderem dar aula, é legal, né, porque, assim, preparado mesmo, você nunca vai estar, nunca sabe o que vai acontecer, né, sempre dá aquele friozinho na barriga, né, e realmente tem coisas, assim, que fogem ao seu controle. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula no Cotuca à noite, entrou um morcego na sala. Você não consegue mais dar aula depois disso, né? Não tem condição. Uma outra vez eu estava dando aula no Aníbal, no segundo andar entrou um escorpião no meio da sala. Daqui a pouco eu olho, tem uma menina em cima da cadeira e tinha um escorpião no meio da classe. Né? Então, são coisas que, enfim, é muito complicado mesmo. Não dá para você prever. E é muito complicado de você controlar, né? Então, quer dizer, você não tem controle, e você vai ganhando, então, esse jogo de cintura com experiência mesmo, né? Trocando experiência com os outros e vivenciando você mesmo, né? Os próprios. Então, eu acho que, por isso que o PIBID é tão legal, assim, que proporciona uma troca muito grande, assim, maior do que, assim, tem um planejamento mais legal do que um estágio comum, né? Tem essa remuneração que é legal, e tem essa troca que acaba sendo maior, porque não é só você e um professor, né? Você tem o coordenador da Unicamp, tem o supervisor da escola, às vezes mais de um professor, né, da escola, e vários estudantes. Então, isso eu acho que é muito bacana, sim. Legal. Legal. Pessoal, e aí? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou alguma curiosidade, talvez? Além do morcego e do escorpião, se alguém tem mais alguma curiosidade, né, sobre a escola? Vocês estão muito acanhados hoje, hein? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Meu nome é Luiz Henrique, né? Eu sou formado na FGW também, já faz alguns anos já, eu estou terminando agora o curso de matemática do aula no Estado também. Tá lá no Felipe Cantuzzi, lá no Parque Industrial. Né? E assim, eu dou aula de física, né, para o ensino médio, para todas as turmas basicamente, e algumas turmas de matemática, principalmente no nono ano. A gente faz trabalho com vestibulinho, por exemplo, e tal. Esse ano eu não estou fazendo isso, mas eu já fiz isso, nesses últimos 3 anos eu fiz isso. O que eu percebi, né, assim, eu fiz PIBID também no Cotuca, isso lá na época que eu formei, né? Sou da Glaucia, tal. Você conhece a Glaucia? Conheço, sim. Dei aula com ela. Então, lá na escola, quando eu peguei o nono ano, quando eu entrei na escola, eu peguei o nono ano. Peguei toda a turma de matemática. Eu falei assim, eu vou trabalhar... a Glaucia, a galera conhece a Glaucia. Ela é ótima mesmo também. Adoro ela. Então, os alunos, por exemplo, eles não tiveram aula de matemática praticamente no 7º, 8º ano. Porque não tinha professor, era uma zona, vinha um, vinha outro, você sabe como que é o Estado. Então, foi complicadíssimo. Aí eu peguei o nono ano e a coordenação me deu uma certa abertura para fazer um trabalho direcionado ao Cotuca, ao Bentinho, colégio técnico, né? Né? E eu fiz um trabalho, eu joguei de lado o currículo do Estado, porque não dá para você acompanhar um nono ano se o aluno não teve fração, não teve equação do primeiro grau, aquela coisa toda, né? Tive que refazer o material e eu refiz o material e fiz um trabalho meio que direcionado para a turma. Foi um trabalho muito bom, aliás. No final do ano, eu passei 4 alunos no Cotuca, no final do ano. Muito legal. E os melhores alunos não eram meninos, eram meninas. Quem passou foi meninos. Era uma coisa interessante, porque eu briguei muito com os alunos, né? Porque você tem que estudar, você tem que fazer isso, né? Você tem que ir lá. E eu estava lá, dedicando, conversando na sala de aula, fazia trabalho em pares. É um puto de um trabalho, sabe? Só que os melhores alunos eram meninas.
eram meninas. Era a Laura, era a Ana, sabe? Tinha os 4 melhores alunos das 3 turmas, que eram 3 nono-anos, eram meninos. E, assim, elas não entraram. E elas não quiseram nem prestar. Aí eu perguntei, assim, no meio do caminho, né? Por que vocês não vão prestar? Eu falava para a Laura, o nome dela era Laura também. Você é o melhor aluno da escola. Né? Por que você não presta o Cotuca? Eu falei assim, não, mas eu tenho que sair à noite. Meu pai não vai deixar, minha mãe não vai deixar. E todas elas eram a mesma situação. Enquanto os meninos eram assim, olha, você é menino, vai fazer alguma coisa na vida, fazer uma escola técnica, pá, né? Então eles podem sair e tal. Elas não tinham essa segurança da família delas, né? Ainda que ela falasse assim, não, faz a inscrição, passa, depois lá conversa com eles, né? Porque depois que passa, né, o tio vai falar, a família, os vizinhos vão falar, alguém vai falar, não é possível, né? E elas não foram. Não, eu tive assim uma dó também, assim, uma aluna excelente, a Pamela, que inclusive participou do Projeto Mafalda ano passado no Aníbal. E assim, os 2 irmãos mais velhos dela faziam Cotuca, e a mãe não deixou ela nem prestar a prova também. E assim, ela podia ir com os irmãos, né, assim, então realmente essa coisa é triste mesmo de ver, mesmo, as meninas realmente são muito limitadas. Agora a gente vive num país muito violento, né, Luiz Henrique, não sei se você sabe, mas 97% das mulheres que usam transporte público já foram assediadas. Né? Segurança justificável, né? A segurança faz, né? Mas então tem que ter uma maneira de driblar isso de alguma maneira. Porque os meninos essa menina tinha condições de passar de dia. A menina é negra. Estudou a vida inteira em escola pública. O Cotuca, ele tem, por exemplo, cotas tanto para negro quanto para aluno. Cota não, né? Ele tem uma pontuação que é dada para os alunos que vêm de escolas públicas, né? Você está me escutando? Mas isso é recente, né? Mas está tendo faz uns 5 anos. Eu acho que já faz uns 5 anos. E, na verdade, esse ano, 70% das vagas do Cutuca serão para escolas públicas. É por aí mesmo. 70%. Sabe? Então, eles mudaram radicalmente. Existe um problema de segurança entre eles, sabe? De segurança no sentido assim, eu posso fazer, consigo fazer. Né? E extrapola. Você falou uma coisa muito importante, eu assisti a sua palestra inteira, inclusive, parabéns, eu gostei muito da sua história, do que você está fazendo. Eu vou até fazer uma pergunta daqui a pouco sobre isso, porque eu estou fazendo um outro projeto, não sei se você pode ajudar. Eu acredito muito que está dentro, porque é uma questão de proporcionalidade e de experiência. Que os melhores alunos nossos, com as melhores inteligências nossas, está dentro da periferia, está dentro das escolas públicas. É uma questão de estatística, porque a maioria das pessoas estão lá, né? E a variedade cultural nossa, a plena está lá, de ideias, criatividade está lá. Né? Ela só não é explorada e exteriorizada, na verdade. Né? Ela não é exteriorizada, ela não é explorada, né? Da maneira educacional, do jeito que deveria, e as oportunidades são bem diferentes para eles. Né? Eu acredito muito nisso, é isso que me segura da escola pública, de verdade. Né? E assim, fazer projetos a partir da universidade para isso aí, alavancar, para isso aí melhorar, demorou, né? Já era para estar acontecendo há 20 anos atrás, a gente tem que fazer isso mesmo. Com certeza. Acho que a gente chegou nesse negacionismo não é à toa também, né? Porque as universidades eram muito fechadas, né? Eu nunca, não sei você, eu nunca vivi isso. Eu tenho alunos terraplanistas. Mas uma professora discute, bate boca, né? Isso não... existe dentro da universidade. Eu estou fazendo agora, terminando a matemática não tem, mas existe na exata, na engenharia tem terraplanista. Crazy, né? Cada um com seus problemas. Assim, bom, mas faz a sua pergunta, Luiz, só para a gente poder rodar a roda aqui entre todo mundo. Tá bom. Eu vou fazer a pergunta agora. Seguinte, na quarentena, o projeto Mafalda, o que vocês estão fazendo? Porque assim, eu estou com um projeto agora com a turma, que eu formei de 2º e 3º ano, e a gente está fazendo aulas online, né?
E toda semana eu estou trazendo algum aluno que estudou em escola pública, entrou na universidade, se formou para trazer o histórico deles. Tal, Que legal. Né? Eu queria saber se vocês têm algum projeto, alguma coisa, para, por exemplo, na sexta-feira de manhã, por exemplo, conversar 10 minutos com eles, tal, né? Online mesmo, se tem uma vertente para o projeto que dá para fazer isso, Sim, a gente faz isso. Se seus alunos quiserem assistir, é justamente sexta-feira de manhã, das 9 às 10h30, né? A cada 15 dias a gente convida, né? Ou uma cientista, ou alguém que, né, trabalha enfim, no mercado, numa empresa, né? Mas que tenha essa formação de exatas, né? Então, a gente está fazendo isso à distância, e eu estou orientando alguns projetos também, porque a ideia do projeto Mafalda, isso eu esqueci de falar, é também que elas desenvolvam projetos, assim, para a Feira de Ciências, no final do ano, né, que elas aproveitem esses conhecimentos que elas ganharam na Unicamp, e tudo mais, e assistindo as palestras, que isso incentive elas a também bolar alguma coisa diferente para apresentar no final do ano, né. Então, tem alguns, no fim das contas, com essa coisa da pandemia, ficou bem confuso, né, mas tem uma meia dúzia de projetos, sim, que eu estou orientando, né, enfim, é bem bacana, assim, tem tido um retorno bem bacana. Sexta-feira passada foi excelente a palestra, foi uma física médica que trabalha na Varian, que é a maior fabricante dessas máquinas que faz radioterapia, né, que mora lá nos Estados Unidos, em Las Vegas. Ela é gerente das Américas, né, tanto do norte quanto do sul, né. Então, foi muito bacana que ela contou, assim, também todos os desafios, não só, assim, na universidade, mas também desse mundo corporativo, que também tem, né, o machismo e tudo mais, e como, né, ela conseguiu se impor, e as meninas adoraram, né, e agora o duro é isso, agora tem várias que querem fazer física. Se é bom, tá ruim, né? Depois, se a Laura quiser e puder, né, eu posso deixar depois o contato dela na página do Moodle lá, para que todo mundo possa dar uma olhada. Tá bom? Claro, com certeza. Alunax. Então, todos. Legal. Valeu, gente. Obrigado, viu? Parabéns. Imagina, obrigada, Luiz. Parabéns pelo seu projeto também. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Senão eu volto para o Luiz, porque ele deve ter um monte de pergunta. Ou eu, né? Porque eu também tenho algumas perguntas. Ninguém mais? O pessoal acho que ficou com muita informação para absorver ao mesmo tempo. Né? Foi muita coisa. Muita coisa, currículo muito extenso. Muita história para contar, né? Então acho que é muito importante ver tudo essas frentes de batalhas que você travou aí, né? Então acho que é interessante. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais pergunta, eu vou então agradecer novamente a Laura. Muito obrigado, Laura, por ter conversado conosco, mostrado um pouco da sua carreira, né? E de todos esses projetos interessantíssimos que você faz. Espero que todos possam acompanhá-la. Procurem lá o Projeto Mafalda. Procurem, então, acho que o que fica de lição, né, para o pessoal da FM, que acho que isso que é também importante, é que esses projetos extra-classe me parecem que são fundamentais para você integrar, interagir e trazer os alunos para dentro de sala de aula e eles evoluírem. Então, tanto o Mafalda, quanto as Olimpíadas, quanto as feiras de ciências, me parece que são todos projetos que devem estar aí na mente de vocês quando vocês forem estarem do lado de lá, né, e forem uma nova Laura, professora de todo mundo, tá bom? Obrigado, Laura, uma vez, e muito obrigado pela participação. Imagina, Thiago, eu que agradeço. Obrigada aí, gente. Desculpa ter falado demais aí. E é isso, estou à disposição, se quiserem, né? Para mim, na verdade, é um prazer mesmo, enfim, né? Compartilhar.
Tá bom. Até mais, gente. Boa noite para todos. Tchau. Tchau, tchau.